Olá, eu sou Rick Sam e estou aqui para falar sobre o seguinte tema. Eu sei porque você tem medo de falar em público. Eu sei o porquê você tem medo de falar em público. Antes, porém, deixa eu te dizer, você já ouviu falar sobre regra de ética para pessoas de sucesso? Não, eu vou te ensinar. Uma pessoa de sucesso, todas as vezes que ela abre um vídeo com a pretensão de que aquele vídeo vai ajudá-la, ela dá um like. No final do vídeo, se o vídeo realmente ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo conteúdos novos. Lembre-se dessa frase: o universo da prosperidade leva em conta pequenos detalhes. Pois bem, eu sei o porquê você tem medo de falar em público. Na maioria das vezes é por causa de um aspecto cultural traumático. Na maioria das vezes isso vem lá de trás. Sabe quando a criança ela ia brincar com os irmãos, ou a criança ia brincar com os amiguinhos, e então, no momento em que estava cantando, ou fingindo ser um ator, uma atriz, um cantor, era zombado, era vaiado, ou alguém dizia que estava horrível. Pior quando um adulto, para brincar também, inconscientemente, jogava um balde de água fria, dizendo: está horrível, para com isso. O adulto tinha consciência de que estava brincando. A criança, que estava ouvindo aquilo do adulto, estava recebendo o seguinte: eu sou horrível para me apresentar, eu sou horrível para cantar, para me expressar, para me apresentar publicamente, para falar em público. Essa questão é uma questão cultural, vem de família. A negatividade tem um efeito psicossomático tão forte na vida do ser humano que não basta nem ele ter sido vaiado por um amiguinho ou por um parente. Basta ele ter assistido um filme na infância ou até mesmo um desenho na infância onde alguém entrou em cena para se apresentar em público e foi vaiado, e naquele desenho foi jogado tomates naquela pessoa que estava se apresentando. Isso não é comum nos desenhos? Pois bem, uma criança pode levar isso para a vida dela. Isso pode entrar na mente, fazer parte do inconsciente desta vida, desta pessoa para o resto da vida. Ela recebe aquilo no introextrato dela, no inconsciente dela, e aquilo vai acompanhar ela. Na verdade, o medo de falar em público nada mais é do que o medo da rejeição. Medo de falar em público é o medo da não aceitação. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu sou psicanalista clínico, gestor comportamental e eu sou palestrante e dou aula de oratória há mais de 25 anos. Mas olha o que aconteceu comigo. Uma certa vez, eu fui dar uma palestra em uma cidade do interior, onde eu já morei. Chegando lá, eu encontrei um amigo meu, por nome Gilmar. O Gilmar tinha participado da minha infância, pré-adolescência, e ele viu, na época, eu tomar um fora de uma menina que eu era apaixonado. Sabe essa paixão de infância, que você acha que é e nem sabe o que sente? Pois bem, eu vivia no pé dessa menina e ela me deu um fora. E o Gilmar participou de
todo esse lance do fora que eu levei. Pois bem, eu já era palestrante há muitos anos. O tempo passou e eu fui nessa cidade dar uma palestra, e quem é que eu encontro na entrada do auditório onde eu ia dar a palestra? O Gilmar. O Gilmar me deu um abraço e o Gilmar me disse: Rick, quanto tempo faz que nós não nos encontramos? Quantos anos fazem? E ali tomamos um café meio rápido e logo eu segui para a apresentação. Porém, do meu encontro com o Gilmar para o palco da minha apresentação, eu tinha perdido tudo que eu ia falar. Porque o que vinha na minha mente é que estava presente o cara que viu eu levar um fora. O cara que viu eu me dar mal na vida. É fácil a gente pensar que, poxa, isso foi uma situação quando eu era criança, tinha 9, 10 anos. Isso não vem ao caso. Mas foi o que o meu subconsciente me lembrou, me relembrou, me trouxe à memória. E mesmo eu já sendo um profissional na arte de falar com o público, acredite, aquele dia eu me perdi todo. Estaria me ouvindo, estaria de frente para a minha apresentação o Gilmar, aquele que me viu pagar um mico na minha infância, levando um fora. E acredite você, eu tive um enorme trabalho para fazer a minha apresentação aquele dia. Isso porque alguém que representava uma autoridade do meu passado, alguém que representava um trauma na minha cultura passada, estava ali. Você conseguiu entender? Na verdade, o medo de falar em público nada mais é do que o medo da rejeição, o medo da não aceitação. Quem sabe o Gilmar nem lembrou desse fato, mas quando eu vi o Gilmar, eu me lembrei desse fato. E houve em mim um medo de falar em público, porque o meu público seria o Gilmar. Você conseguiu entender como é que são representadas as figuras na nossa mente? Então, não importa se você nunca falou em público ou se você é um profissional de falar em público, como eu era, e naquele momento eu me vi em uma saia justa por causa de um aspecto cultural no meu passado, um trauma cultural. Então, na verdade, do que você tem medo é da não aceitação. Do que você tem medo é de não ser aceito, é da não aprovação, é de não ser aprovado. O meu conselho para você é: depois do teu sermão, a vida vai continuar. Independente de quem estiver ali, a vida vai continuar. O Gilmar em nenhum momento se lembrou daquele fato. Saindo da minha apresentação, nós fomos jantar juntos e ele em nenhum momento citou o fato, mas ele estava ali embriagado com a oportunidade de estar reencontrando o amigo de infância dele. A vida continuou para mim, só quem passou aquele sufoco naquele momento foi eu. Então, a vida vai continuar após a tua apresentação. Supere os seus traumas e você viverá os melhores momentos da sua vida. Nunca se esqueça, se outras pessoas conseguem, você consegue. Se eu conseguir naquele dia com o Gilmar, você vai conseguir.